Olá, bem-vindo à nossa aula sobre a tabela verdade. Hoje nós vamos falar sobre o conectivo E. Muito bem, temos aqui uma tabela padrão composta por dois elementos, por duas proposições. Proposição P e uma proposição Q. Na coluna da proposição P nós temos os elementos verdade, verdade, falso e falso. Na coluna da proposição Q, nós temos os elementos verdade, falso, verdade e falso. Bem, pessoal, isso aqui, a princípio, isso aqui não muda. Tá? Isso aqui não muda. Então, é bom gravar, memorizar, porque isso aqui não vai mudar. Agora nós temos a tabela verdade, mostrando já duas proposições, a proposição P, a proposição Q, unidas pelo conectivo E. Então eu tenho aqui a minha coluna da proposição P, eu tenho a minha coluna da proposição Q, e aqui eu tenho a junção das duas proposições P e Q. Essa tabela mostra quatro combinações diferentes para se obter um resultado. Então na primeira linha, se a proposição for verdade, a proposição P for verdade e a proposição Q for verdade, o resultado vai ser verdade. Na segunda linha, se o valor de P for verdade e se o valor de Q for falso, o meu resultado será falso. Na terceira linha, se o valor de P for falso e o valor de Q for verdade, então meu resultado será falso. Na quarta linha, se o meu valor de P for falso e o meu valor de Q for falso, então o meu resultado será falso. Isso aqui é uma tabela, tá? Tabela verdade do conectivo E. E isso aqui, pessoal, também não muda. Tá? Essa tabela aqui ela não muda, é bom memorizar, não muda. Tá? O que vai mudar conforme a gente vai verificar nas próximas aulas é só o conectivo. Então nós temos o conectivo E, ou condicional, uma bicondicional. Então o que vai mudar vai ser o conectivo, a princípio. Nessa outra situação nós temos uma proposição composta, no qual tem uma pergunta: qual o valor lógico da seguinte proposição composta? Tá? Então Brasília é a capital do Brasil e Tóquio é a capital do Japão. Aqui eu tenho o conectivo E, que faz a ligação com essas duas proposições. Então, Brasília é a capital do Brasil é uma proposição e eu vou atribuir um símbolo, um valor para ela, que é o valor P. Então eu vou substituir Brasília é a capital do Brasil pela letra P e vou substituir Tóquio é a capital do Japão pela letra Q. Monto a minha mini tabela, monto a tabela P e Q, né? Estamos falando sobre o conectivo E. Verifico cada proposição e atribuo um valor, ou verdadeiro ou falso. Vamos lá. Brasília é a capital do Brasil? Brasília é a capital do Brasil? Sim, é verdade. Então eu atribuo o valor verdadeiro para P. Tóquio é a capital do Japão? Sim, é verdade. Então atribuo um valor verdadeiro para Q. Analiso as duas e chego a uma conclusão. Verdade e verdade, o resultado é verdade. P e Q, resultado é verdade. Analisando a proposição composta, concluímos que o valor lógico é verdadeiro. Aqui temos mais um exemplo. Brasília é a capital do Brasil e Manaus é a capital do Japão. Então aqui, da mesma forma, eu vou atribuir um valor para a minha proposição. Então, Brasília é a capital do Brasil, vai receber o valor P. E Manaus é a capital do Japão, vai ser atribuído o valor Q, símbolo Q. Monto a minha tabelinha, coloco as minhas proposições P
que e as duas sendo ligadas pelo conectivo E, P e Q. Aí eu analiso cada proposição, atribuindo um valor verdadeiro ou um valor falso. Brasília é a capital do Brasil? Sim, é verdade. Então eu atribuo um valor verdadeiro. Manaus é a capital do Japão? Não, não é. Então eu atribuo um valor falso. Então, verdade e falso, o resultado é falso. Analisando a proposição composta, concluímos que o valor lógico é falso. Vamos partir para mais um exemplo. Muito bem, continuando então, temos a seguinte proposição: Buenos Aires é a capital do Brasil e Tóquio é a capital do Japão. Continuamos então a marcar as proposições, selecionar as proposições. Buenos Aires é a capital do Brasil, vai receber a letra P. Tóquio é a capital do Japão, recebe a letra Q. Monto a minha tabela e analiso as proposições e atribuo os valores ou falso ou verdadeiro. Muito bem. Buenos Aires é a capital do Brasil? Sim ou não? Verdade ou falso? É falso, não é. Q. Tóquio é a capital do Japão? Verdade. Tóquio é a capital do Japão. Muito bem. P e Q, resultado falso. Então a gente observa que quando o primeiro elemento for falso e o segundo elemento for verdade, o resultado será falso. Analisando a proposição composta, concluímos que o valor lógico é falso. Muito bem, mais um exemplo, quarto exemplo. Vamos analisar então a proposição. Buenos Aires é a capital do Brasil e Manaus é a capital do Japão. Então atribuímos símbolos para cada proposição. Buenos Aires é a capital do Brasil, vai receber o símbolo P. Manaus é a capital do Japão, recebe o símbolo Q. Monto a minha tabela, a minha mini tabela, assim eu chamo. Coloco os elementos P, Q e faço a conexão P e Q. Lembrando que nós estamos falando sobre o conectivo lógico E. Muito bem, vamos analisar então a proposição. Buenos Aires é a capital do Brasil? Não, não é. Então vai receber o valor falso. Manaus é a capital do Japão? Não, não é. Então ele recebe o valor falso também. Falso e falso, o resultado é falso. Analisando a proposição composta, concluímos que o valor lógico é falso. Muito bem. Um lembrete. Então, o operador lógico E resulta em verdadeiro quando os valores das proposições forem verdadeiras. Caso contrário, o valor será falso. Muito bem, valeu, até a próxima.